Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. No programa de hoje você vai ver: Promotoria do Idoso lança campanha com o objetivo de conscientizar a população idosa para a importância do voto. Nas ruas da capital, a população questiona o Ministério Público sobre patrimônio histórico e atendimento em hospitais públicos. E ainda, STF reconhece imprescritibilidade de ação de ressarcimento decorrente de atos de improbidade administrativa. Está no ar o MPTV. A primeira Promotoria de Defesa do Idoso de São Luís lançou ontem, com uma caminhada na Praça Dom Pedro II, a campanha Idoso Consciente, Voto Inteligente. O objetivo é conscientizar a população idosa para a importância do voto. No Maranhão, são mais de 700 mil eleitores idosos. Nas últimas eleições, a abstenção dentre os idosos chegou a quase 70% no nosso estado. Sobre o assunto, eu converso agora com o promotor de Justiça, José Augusto Cutrim. Seja bem-vindo, promotor, ao MPTV. Olá. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da importância dessa campanha que foi lançada ontem. A importância dessa campanha, ela deve-se ao fato que o Brasil é o país que está envelhecendo mais rápido no mundo. Então, hoje já são quase 30 milhões de idosos no Brasil. E a cada ano, esse número é acrescido de 1.200.000 pessoas. E o número de eleitores aptos a votar na eleição geral dentre os idosos são de 27 milhões, que isso corresponde a quase 20% do eleitorado geral. Ocorre que nas últimas eleições gerais, segundo dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral, a abstenção dentre os idosos chegou a esta marca absurda de quase 70%. E isso se deve a inúmeros fatores: desestímulo, desânimo em acreditar que não pode mais mudar nada, ou até não se sentir mais inserido no contexto social. Então, esta campanha visa estimular a este idoso para que ele se motive a exercer essa cidadania através do voto. Ou seja, uma campanha educativa para incentivar realmente o papel desse idoso nesse processo democrático, né? Exatamente. O idoso ele sempre foi invisível perante a nossa sociedade. Ou então aquele sujeito que cumpriu as etapas da sua vida e quando chega à velhice, é como se ele tivesse já pendurado as chuteiras, vamos usar o termo mais comum, coloquial. Ou seja, que ele deixasse de ter autonomia e independência em suas vontades. O que nós estamos pregando e o que nós estamos trabalhando enquanto Promotoria de Defesa do Idoso é que este idoso mantenha-se ativo, que ele possa participar socialmente, possa participar da vida política, que isso está previsto no Estatuto, no artigo 10, que ele possa se sentir integrado, que ele possa avaliar os programas políticos, avaliar as políticas públicas e saber se aquilo realmente tem alguma efetividade, se aquilo pode se tornar real e de que forma ele pode transformar a realidade em qual ele convive. Como o senhor mesmo falou, esse projeto faz parte das atividades de valorização e inclusão da pessoa idosa. Então, a Promotoria do Idoso tem dado muita atenção a esse aspecto, né? Exatamente, porque nós não quisemos ficar restritos ao gabinete. Sim. Ou trabalhando naquela parte somente burocrática, como eu digo sempre, no varejo. A ideia nossa é sair, observar a sociedade, como estão convivendo nossos idosos, quais são as dificuldades que eles enfrentam, quem está trabalhando com esse idoso, quais são as propostas que estão sendo feitas. Então, nós temos inúmeras atividades, dentre elas, visitar as instituições, as associações, as fundações, os organismos que têm alguma atividade com este idoso, e aí levar, isso é importante dizer, que o idoso não precisa que ninguém fale por ele, que o idoso ele possa ele mesmo exercer a sua palavra, que ele possa ele mesmo exigir seus direitos, que ele possa se sentir seguro, amparado, sabendo que existe uma instituição chamada Ministério Público que está ali pronta para atendê-lo nas suas demandas. Promotor, lamentavelmente, a gente não tem como falar da pessoa idosa e também relembrar os casos de violência contra o idoso que cada vez mais a sociedade tem tomado conhecimento. Infelizmente, ainda é um problema grave na nossa cidade? Gravíssimo. Nós, por dia, ali na promotoria, são mais de 10 casos que nos são relatados.
E é importante que se diga que a violência não é só a violência do espancamento. Tem a violência psíquica, tem a violência do abandono, tem a violência financeira, que essa está se avolumando de uma forma gigantesca. É a mais frequente? É a mais frequente, que é se apropriar dos bens, dos cartões, do dinheiro do idoso, e o idoso passa a ser apenas um objeto, ele deixa de ser uma pessoa. Então aquele indivíduo pega este cartão, pega esse dinheiro e vai escolher que roupa aquele idoso vai vestir, o que ele vai comer, como é que ele vai viver, como é que ele vai falar, o anulando. Isso é uma violência sem tamanho, que leva à depressão, sim, leva ao isolamento. Então nós combatemos isso diretamente. Outra violência que é constante é a violência institucional, que às vezes é muito pouco falada, mas é a busca de um leito hospitalar, a busca de um medicamento, a busca de um lazer, a busca de ter um local adequado para que ele possa ser abrigado. Então, isso também se fala em violência institucional. Então, quando ele é mal atendido, mal recebido ou destratado, seja pelo motorista do ônibus, seja pelo enfermeiro, um médico, um promotor de justiça, um juiz. Então, são tipos de violência que estão previstos no Estatuto, que nós também combatemos. O senhor mencionou agora há pouco a dificuldade de internação com idosos aqui em São Luís. Persiste essa situação? Persiste. Tem a internação hospitalar, sim, que isso é para todas as camadas, mas em especial os idosos. Metade das internações dos nossos hospitais são de idosos, e dessa metade, 70% são causados por quedas. A rotatividade é muito pouca, porque um idoso com queda leva em torno de 40 a 50 dias para poder ter uma alta hospitalar. Nós não temos número suficiente de UTI. Só essa semana nós pegamos mais de 10 casos, estamos com 2 agora, nossa assistência social está acabando de vir de uma das UPAs. Então, tudo isso dificulta. A outra situação é a questão das institucionalizações, né? São as ILPIs, né? Essas nós temos um outro problema gravíssimo, porque nós só temos uma pública no Maranhão, que é o Solar do Outono, que pertence ao governo do Estado do Maranhão, que é do Estado do Maranhão. E lá só tem 40 vagas, 20 para homens e 20 para mulheres. Temos as filantrópicas e temos as particulares. O problema é que as filantrópicas e as particulares não aceitam os idosos que se chama de grau 3, sim, que é aquele idoso que precisa de uma assistência 24 horas. Existe uma divisão na escala de atenção para esses idosos? Existe uma divisão. Então, escala 1 é aquele que tem autonomia, independência, escala 2 é aquele que precisa de alguém, sim, em determinadas ações do seu cotidiano, como carregar, ou transportar, ou tomar um banho. E existe o grau 3, aquele que não consegue mais fazer absolutamente nada, nem se alimentar, nem tomar banho, nem tomar medicamento. E esse precisa de um cuidado 24 horas, que ele fala, os profissionais que são necessários, enfermeiros, maqueiros, médicos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais. Então, a única instituição que fornece esse tipo de trabalho para esse tipo de idoso é o Solar do Outono. O senhor tem uma luta muito grande na defesa dos direitos dos idosos, virou uma referência aqui na capital nesse assunto. O senhor acredita que, pela sua experiência, a sociedade está preparada para receber esse idoso, para amparar esse idoso de uma forma geral? É importante dizer que foi pregado para a gente, principalmente as nossas gerações, que o Brasil é um país de jovens, que a juventude o Brasil é um país do futuro, sempre se pregando que a juventude é que é o ápice, que é a melhor parte da nossa vida. Nós lutamos contra a velhice, nós não aceitamos a velhice. Então passa por isso realmente, a sociedade não se preparou para este momento. É importante um dado que a França levou 120 anos para se tornar um país de velhos, um país envelhecido, um país de idosos. E o Brasil em 20 anos está atingindo isso. O problema é que o Brasil está ficando em 20 anos velho, mas com um nível de pobreza extremo, com uma sociedade altamente discriminatória, com todos os tipos de preconceitos que existem contra o idoso. Então não há um preparo para a sociedade. A ideia, quando eu falei da invisibilidade, é que o idoso está sempre ali, ele é sempre pensado como peso social, como alguém que vai causar prejuízo, alguma dificuldade. A ideia é transformar este pensamento, é olhar aquilo ali como uma conquista. Quem envelheceu, ele foi vitorioso na vida, ele passou por todas as outras fases, mas é importante que ele envelheça e envelheça bem, que ele envelheça saudável, que nós chamamos de envelhecimento à senescência, que é o envelhecimento natural.
Promotor, o senhor mencionou aqui durante essa entrevista algumas situações que chegam todos os dias na sua promotoria. Para o nosso telespectador que está acompanhando essa entrevista nesse momento, que outras situações ele pode e deve procurar a promotoria do idoso para denunciar? Qualquer situação. O Estatuto do Idoso ele prevê a proteção integral. Então, não há uma especificação de um determinado tipo de violência, nem de algo coletivo. Pode ser individual, pode ser coletivo, pode ser de uma comunidade, pode ser de um bairro, pode ser da cidade toda, pode ser do próprio todo o Estado. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode procurar a promotoria de justiça. Às vezes até uma orientação. Sim. Algumas pessoas insistem, isso é importante falar, em pegar procurações dos idosos, para que possam fazer os afazeres do dia a dia na vida deste idoso. E muitas vezes a pessoa se aproveita para passar os bens para o seu nome, para fazer empréstimos. Então, por isso, seja qual for a situação, podem procurar a promotoria de justiça, que a gente tira dúvidas, orienta, seja no plano da saúde, seja no plano de transportes, seja no plano financeiro, seja nessas questões de empréstimos bancários. Nós estamos lá, eu e a nossa equipe, para dar a devida orientação. E a campanha do voto continua? A campanha do voto continua. É importante que nós possamos diminuir esta abstenção, até porque nós sabemos que as políticas públicas elas são movimentadas por grupos de pressão. Inclusive, o que é colocado no orçamento. Se o idoso não se organizar e não mostrar que tem voz e voto e que pode fiscalizar o seu parlamentar, o seu gestor público, ele vai continuar invisível. Então é importante que ele faça a parte dele, exerça sua cidadania e compareça no dia 7 de outubro para escolher o seu candidato. Promotor de Justiça José Augusto Cutrim, titular da primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Eu que agradeço, estamos à disposição. Então tá bom. Tá bom. Posso procurar o Ministério Público quando eu não tiver o atendimento no hospital? Com certeza. O acesso à saúde é um direito do cidadão e nós velamos por isso. Então, todas as vezes que uma não assistência a medicamento, a assistência clínica hospitalar for negada, esse cidadão deve sim procurar o Ministério Público do Estado do Maranhão. Confira agora os destaques da semana no Ministério Público do Maranhão. Foi assinada essa semana a adesão de mais 3 instituições públicas maranhenses à rede de controle da gestão pública. Com a inclusão do Banco do Brasil, Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão e Controladoria Geral do município de São José de Ribamar, o organismo passa a contar agora com 28 membros. Criada em 2010 e consolidada em 2016, a rede de controle tem o objetivo de atuar em todo o Maranhão na articulação de ações de fiscalização, combate à corrupção e controle social, além de interação entre as redes nos âmbitos estadual e federal. O Ministério Público do Maranhão requereu a execução de um termo de ajustamento de conduta firmado em maio de 2017 com a Prefeitura de Cândido Mendes, tratando da reforma de escolas da rede municipal de educação. Em uma das unidades, alunos e professores usam uma casa vizinha para aulas. O local não possui ventiladores, não há banheiros suficientes, quadros negros não são afixados na parede, o teto não possui forro e as salas de aula estão sem portas. Estas e outras notícias você confere no nosso site www.mpma.mp.br. Vamos agora para um breve intervalo. No próximo bloco, STF reconhece a imprescritibilidade de ação de ressarcimento decorrente de atos de improbidade administrativa. É um instante só. Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos de improbidade administrativa. Com o julgamento, a decisão deverá ser aplicada em aproximadamente 1000 processos semelhantes em instâncias inferiores. Sobre o assunto, eu converso agora com o promotor de justiça Cláudio Rebelo, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Probidade Administrativa e Patrimônio Público. Promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Muito obrigado, Alciano. Estamos à disposição. Foi uma grande vitória da comunidade jurídica essa aprovação desse recurso, né? Sem dúvida. Eu diria uma vitória do Brasil, uma vitória da sociedade brasileira. Nós conseguimos reverter uma decisão que já tinha sido formada uma maioria
e, de acordo com uma articulação de várias instituições, dentre elas o Ministério Público Brasileiro, nós conseguimos fazer com que a sociedade ficasse fortalecida e protegida. Quando houve o início desse julgamento, com a votação de alguns ministros, e já havia uma votação sinalizando de que seria aprovada, um grupo de promotores, de promotores de justiça da probidade administrativa se manifestou nacionalmente. Foi importante essa integração nacional, acredito que para esse resultado positivo, né, promotor? Sem dúvida. Como você me identificou, eu coordeno o Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa do Ministério Público do Maranhão. E o Brasil, nós congregamos, nós temos um grupo que integra todos os coordenadores das 27 unidades. E esse grupo recém-criado, ainda criado este ano, nós emitimos uma nota pública exatamente demonstrando tanto os aspectos técnicos, por que nós considerávamos essa decisão que já estava sinalizada, como você muito bem disse, equivocada, errada, bem como não só do ponto de vista técnico, mas os danos que essa decisão iria trazer na defesa do patrimônio público. Então, nós demonstramos esses dois motivos para que não fosse tomada aquela decisão. Qual era o entendimento que já vinha sendo aplicado ao longo dos últimos anos relacionado a esse assunto? Nossa Constituição é muito clara. A Constituição, como todos sabem, ela é a lei maior. A Carta Magna. A Carta Magna. Então, nós, inclusive, nas universidades de curso de Direito, nós até falamos da pirâmide. O ordenamento jurídico, que é o conjunto de leis, é em formato de pirâmide. E no topo dessa pirâmide está a Constituição Federal. Então, a Constituição é a base de tudo, né? Tudo deve obediência à Constituição. E na Constituição, no artigo 37, parágrafo 5º, está dito de forma textual que é imprescritível as ações que de ressarcimento na defesa do erário, ou seja, na defesa do patrimônio público. E uma outra coisa, se tivesse sido julgado procedente, né, se esse recurso realmente tivesse sido aprovado dessa forma como foi proposto, isso, na sua avaliação, isso poderia afetar o combate à corrupção no país, de uma forma geral? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Por quê? Como eu disse, então, do ponto de vista técnico, Sim. A gente entendia que era equivocado, por esse detalhe que está na Constituição e todas as demais normas, doutrinadores, são nesse sentido. Mas, fora isso, iria causar esse dano imenso. Por quê? Em muitos casos, nós não conseguimos, pelo menos 50% da atuação de uma promotoria Sim. de defesa do patrimônio público deriva da atuação do Tribunal de Contas. Então, no caso do julgamento de contas dos gestores. Exatamente. Né? Então, o gestor presta conta já no ano seguinte Sim. dos fatos. E aí ele presta essa conta. Aí é feita uma análise dentro de uma unidade técnica. Depois vai para o Ministério Público de Contas. E antes de chegar no Ministério Público tem um trâmite interno. É isso também, que eu estou dizendo. O trâmite sim. dentro do Tribunal de Entendi. Contas. Esse trâmite que eu estou mencionando aqui, unidade técnica, Ministério Público de Contas, Sim. Relator, voto, os recursos internos dentro do Tribunal de Contas, vai muito mais do que 5 anos. E após a confirmação da irregularidade, é que eles encaminham para o Ministério Público Estadual tomar as providências no âmbito de sua atribuição, Entendi. que é improbidade, ressarcimento horário, etc. Então, muitas vezes chega na mão do promotor de justiça que vai responsabilizar o gestor ímprobo, prescrito. A Lei 84/29 diz que nós temos que acionar um gestor até 5 anos após o final do seu mandato. Então, muitas vezes chega prescrito. Chega prescrito, então não cabe as outras penalidades, multa, proibição Sim. de contratar com o erário, a ineligibilidade, né? Então as demais, a perda da função pública, todas lá previstas no artigo 12 da Lei 84/29. Essas penalidades não são aplicáveis, Sim. mas cabe ao promotor, pelo menos, Sim. a busca de ressarcir o erário. Então, entra mesmo com a que ação. o mandato já tenha sido extinto. Mesmo, né? mesmo que tenha passado 50 anos, digamos. Sim. Mesmo que tenha passado 50 anos.
pode entrar com a ação de ressarcimento para a defesa do erário. Então, pelo menos, o gestor que praticou aquele desvio, aquela aplicação inadequada dos recursos públicos, vai ter que garantir o ressarcimento ao erário. Isso, então, hoje é muito prático. Eu poderia te dizer que desses 50% da nossa atuação que são decorrentes desses julgamentos do Tribunal de Contas, 20% chega prescrito. Então, ou seja, seria um prejuízo imenso para o erário, em última instância, a sociedade. E aí o Ministério Público nem poderia, então, tentar esse ressarcimento se tivesse sido aprovado? Ou seja, estaria perdido. Ou seja, valeria para o gestor público não aplicar corretamente os recursos e ficar de toda forma protelando para que não fosse responsabilizado nem mesmo com o ressarcimento ao erário. Promotor, e é uma luta muito grande do Ministério Público do Maranhão e dos CAOPs também, o combate efetivo, né, à corrupção, à má gestão, à gestão ímproba, né? Qual o papel do Ministério Público nesse processo todo? Perfeito. Eu poderia, o doutor Gonzaga, nosso procurador-geral, escolheu, porque o Ministério Público tem diversas linhas de atuação, todas importantes e todas merecedoras de toda a atenção, mas escolheu o combate à corrupção como linha de frente de sua administração, exatamente porque nós entendemos que, tendo recurso, todas as outras áreas de atuação do Ministério Público ficam mais facilmente garantidas, exercidas. Defesa do direito do idoso, defesa dos direitos humanos, criança e adolescente, meio ambiente. Se não tiver recurso, nada disso é possível. Então, ou dificilmente vamos poder exercer a defesa desses outros direitos. E estudos demonstram que 20% dos recursos públicos são desviados com base na corrupção. Então, nós deixamos de exercer diversas políticas públicas da corrupção. Então, exatamente com isso que nós estamos atuando, tanto preventivamente quanto repressivamente, na defesa do patrimônio público. E de que forma funciona o CAOP, por exemplo, o CAOP da probidade? Vocês fazem contato diariamente com os promotores de justiça? Eles recebem orientação? Como é que funciona esse trabalho do CAOP da probidade, especificamente? Perfeito. Primeiro, nós trabalhamos com um planejamento estratégico, que a gente precisa trabalhar de forma ordenada. Mesmo na defesa do patrimônio público, tem diversas áreas de atuação. Várias coisas podem ser feitas. Mas, então, o Centro de Apoio, ele atua tanto, primeiramente, na organização da atuação planejada do Ministério Público do Maranhão na defesa do patrimônio público. E, além disso, nas chamadas atuação por demanda, né? Então, o promotor de justiça tem um determinado fato que ele precisa atuar e o Ministério Público atua tanto, por exemplo, na confecção de notas técnicas. Então, tem um determinado assunto que seja polêmico. Nós expedimos notas técnicas para atuação nessa área. Por exemplo, recentemente... Orientação. Então, recentemente expedimos uma nota técnica com relação à ordenação de despesas, né, que gera sempre o prefeito gestor, que é o ordenador principal dado pela lei, pela Constituição, mas ele delega essa ordenação de despesa para outros. Ele fica sem responsabilidades. Então, nós recentemente expedimos uma nota técnica orientando os promotores de como atuar nessa área. Outra é a preparação de material, jurisprudência, peças processuais, peças extraprocessuais, minutas de peças que possam orientar o promotor. Ele tem essas diversas atuações. Então, facilita se ele já tiver um modelinho ali pronto para ele atuar. Então, é mais ou menos nisso o dia a dia do Centro de Apoio. Ok. Promotor de Justiça, Cláudio Rebelo, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Fica o convite para o senhor voltar novamente para falar desses e de outros assuntos. Eu é que agradeço, estou à disposição tanto do MPTV quanto da sociedade, lembrando que o Ministério Público está pronto para agir em defesa da sociedade. Muito obrigado. E no caso agiu preventivamente, né? Num caso como esse, obteve um resultado positivo. Sem dúvida, devido a uma grande articulação
feita pelo Ministério Público Brasileiro, eu acho que deu uma contribuição razoável para reverter esse dado que seria desastroso. Obrigada. Eu que agradeço. Donos de casarões históricos podem mexer nas estruturas dos prédios e também podem utilizá-los para estacionamento. Essa é a minha dúvida. Não, ninguém pode mexer na estrutura, naquilo que é a identificação e a razão do tombamento. Fachada e a parte interna. O que existem são soluções para adequação de espaços que não mexam com o desenho principal, a planta baixa, ou seja, a conformação arquitetônica do imóvel. Então, na verdade, não podem alterá-lo indevidamente e muito menos transformá-los em estacionamentos. Você assistiu ao MPTV. Você pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1 da tarde. Até o próximo programa.